Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouco sobre as coisas que Deus tem revelado, sobre as coisas que Deus tem trazido ao meu coração para compartilhar, amém? E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: não se isole. Você que pensa em viver isolado, viver sozinho, no seu cantinho, no seu mundinho, longe das pessoas, dos amigos, né? Nós estamos vivendo um momento em que devemos ficar reclusos dentro de nossa casa, contato com o mínimo de pessoas possível. Mas eu quero te contar uma história. Muitas pessoas conhecem a história do rei Salomão, né? Sobre a sua riqueza, sobre as coisas que ele construiu, e muitos até hoje falam que existe riquezas que não foram encontradas que eram do rei Salomão. Mas o que eu quero falar para você é a respeito da sabedoria e da inteligência de Salomão. Ali no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, Deus fala para Salomão que ele, mesmo jovem, ele ia ser o homem mais sábio e mais inteligente do mundo, e que não existiria ninguém mais sábio e nem mais inteligente nunca. Ou seja, não vai existir homem mais sábio e mais inteligente do que foi com Salomão. É o que conta ali a história da Bíblia, né? E o que acontece? Mesmo com toda essa sabedoria, com toda essa inteligência, em algum momento da vida e da história de Salomão, ele decidiu viver, né, tudo que ele podia, por ter muito dinheiro, por ter muita fama, por ter domínio sobre os reinos ali da época. Ele desfrutou de tudo do bom e do melhor. Vamos dizer que nos dias de hoje ele era trilionário, né? Ele, pense na pessoa mais rica que existe hoje no mundo, ele era superior a essa pessoa. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, a idade vai chegando, assim como chega para todos, né? Salomão era um homem assim como nós, e ele também escreveu alguns livros com seus pensamentos, com as coisas que ele enxergava durante esse período, né, de reinado dele. E o que acontece? Um dos livros que Salomão escreveu está no livro de Provérbios, né? E no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, diz assim, olha só: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar opiniões. Então, olha que interessante essa palavra aqui. Me chamou bastante atenção quando diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. E o que eu entendi, o que me trouxe à luz essa palavra foi o seguinte: muitas vezes você, nós dizemos assim, eu já disse isso várias vezes, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar no meu quarto, eu quero ficar isolado, não quero contato com as pessoas. E eu posso te dizer com segurança, sabe por que que isso acontece? Porque você se frustrou. Tentando exemplificar, é como se fosse uma criança mimada que quer alguma coisa e não consegue. Pensa se você tem um filho ou uma filha, um dia eles foram criança ou ainda são. Quando eles querem alguma coisa demais, eles começam a chorar. E quando você não dá, o que ele faz? Ele se encolhe, ou ele vira de costa, ou cruza os braços, e ele não quer contato nem com você e nem com ninguém. Então esse é um conceito que já vem desde criança na vida das pessoas. Olha que interessante, né? E nós crescemos dessa forma e não percebemos. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes nós, já adultos, falamos assim: eu não quero mais saber de ninguém. Eu quero viver o meu mundo, a minha vida, eu quero ficar dentro da minha casa, eu não quero mais ninguém aqui, não quero ver mais pessoas, e eu vou fazer só a minha parte e pronto. A Bíblia diz que Salomão,
com toda a sua sabedoria, no final da vida dele, se arrependeu e se reconciliou com Deus. Então veja só, quando você diz que quer ficar sozinho, quer ficar isolado, isso caracteriza que você está buscando os seus próprios interesses. Então eu estou aqui para te dizer o seguinte, você que quer ficar sozinho, que quer ficar isolado, hoje o mundo, as pessoas, né, os psicólogos, enfim, eles vão dizer que você está entrando em um quadro de depressão. E no quadro de depressão, depois vem a síndrome do pânico, depois vem o desejo de suicídio e depois pode evoluir até para uma morte, né, um suicídio. Mas o que eu quero dizer para você é que ainda dá tempo. E a Bíblia diz que se você buscar não os seus interesses, mas os interesses para as coisas que vêm do Senhor, que vêm do céu, em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então veja só. Diz assim, ó, mais uma vez. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Aí o que acontece? Você que quer ficar isolado, quer ficar sozinho, se pela misericórdia do Senhor alguém for tocado pelo Espírito Santo e te procurar, ele vai querer te ajudar. Essa pessoa vai te perguntar o que você tem, ela vai ter uma palavra de ânimo e de consolo. E muitas vezes nós vamos recusar ouvir essa palavra. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte, presta muita atenção. Ouve o que o Espírito Santo está te dizendo hoje. Sabe por quê? Porque é isso que ele quer te dizer mesmo. Que você tem que prestar atenção nas pessoas que querem o seu bem. E não pensem que elas fazem isso por demagogia. Elas fazem isso porque elas querem o seu bem. Então, se você tiver uma pessoa que um dia, quando percebeu que você não estava bem, te perguntou o que é que você tem, não pense que ela vai te julgar, que ela vai te condenar. O que ela quer é o seu bem. Abre o seu coração para essa pessoa. Abre o seu coração para Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te responder. E aqui diz assim ainda, ó. No versículo 2 diz o seguinte: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Eu posso falar disso com segurança para vocês, porque eu já vivi uma fase dessa. É uma fase onde eu dizia muito assim, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu não preciso que me ensine, eu não preciso que me explique. Isso é tolice. Então, quando eu descobri que eu preciso ser ensinado, que sempre tem alguém que vai poder me ensinar alguma coisa, eu aprendi isso aqui, ó. Mas só em dar as suas opiniões, né? Diz aqui. Eu dava muito meu palpite, minha opinião. Mas eu posso dizer para você que sua opinião é importante. Seus palpites são importantes. Mas melhor do que falar é ouvir. Aprende a ouvir. Quando você aprender a ouvir, você vai ter sensibilidade e vai ter discernimento. Porque Salomão, ele teve tudo. Riqueza, reino, mulheres, tudo que o coração, a Bíblia diz que tudo que o coração de Salomão desejou, ele pôde ter. Mas sabe o que ele não teve por um tempo? Ele perdeu a presença de Deus na vida dele. Porque ali no livro de 1 Reis, capítulo 13, na verdade no capítulo 11, fala quando ele se afastou de Deus. Quando ele deixou as paixões do mundo tomar conta da vida dele e ele achou que ele era soberano. E aí Deus ficou ali esperando com que ele se rendesse. E quando ele se rendeu novamente, ele foi reerguido e ele desfrutou do melhor dessa terra. Então, hoje eu quero te dizer, entregue o seu coração ao Senhor, entregue a sua vida para Jesus, aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, aprende a ouvir a voz daqueles que te procuram e estão preocupados com você. Não se isola, sai da sua casinha, sai do seu mundinho, da sua vidinha, porque quando você faz isso, você está buscando o seu interesse. Para de ser egoísta. Queira que as pessoas percebam que você não está bem, sim. Sabe por quê? Porque se você continuar escondendo que não está bem, fingindo estar, pode gerar uma depressão, pode gerar uma síndrome do pânico e, consecutivamente,
pode gerar um desejo de suicídio. E quem sabe, você vai estar deixando alguém muito triste. Não só a Deus, mas as pessoas que estão na sua volta e que se preocupam com você. Mais uma vez eu te digo, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E se você quer conhecer um pouquinho mais dessa história, leia ali o livro de 1 Reis, capítulo 3 em diante, que você vai entender e Deus vai falar com você. Então, fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.